Olá, boa noite, tudo bem? Como que você está? Está se sentindo feliz hoje? Que bom! Hoje nós estamos aqui para mais uma live da série de lives que nós estamos fazendo do livro A Lei do Reconhecimento. Esse livro aqui, um livro poderoso, poderoso, que transformou o meu modo de pensar, que transformou diversas áreas da minha vida. E eu quero dar boa noite para você que já entrou, Fabiola, João, Estevam. Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Já já eu vou aceitar o Alexandre e também a Márcia, que é a nossa convidada desta noite. E eu quero aproveitar e pedir para você que já entrou aqui na live, para que você envie aviãozinhos para mais pessoas entrarem nessa live hoje e aprenderem mais sobre a voz do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre reconheça a voz do Espírito Santo, porque o livro, o nome dele é A Lei do Reconhecimento. E ele fala assim, que tudo que você não reconhece, você não celebra. E tudo que você não celebra, sai da sua vida. Forte, né? É muito forte. Então, eu quero dizer para você que você pode não estar aqui fazendo uma live, mas você pode convidar outras pessoas para participar da live. Quero dar boa noite aqui também para minha sogra. Boa noite, sogra, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pati. Boa noite a todos vocês que entraram. Eu vou aceitar o Alexandre. Já te aceitei, Ale. Aceitei o Ale aqui, que vai entrar aqui para participar da live. E também a Márcia. Boa noite, Pati. Seja muito bem-vinda a essa live aqui. Espero que edifique muito a sua vida. Nós marcamos a live para 8 horas e 5 minutos. Eu entrei um pouquinho antes para dar boa noite, né, para vocês. Eu já aceitei você, Ale. O Alexandre não apareceu aqui ainda, mas eu já aceitei ele. E já já a Márcia vai entrar. Enquanto isso, você que entrou aqui agora, já encaminha o aviãozinho para que mais e mais pessoas entrem nessa live e possam aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. A semana retrasada, nós tivemos uma live aqui com a doutora Ariane, né? E nós falamos sobre a lei da semente, nós falamos sobre a lei do reconhecimento propriamente dita, né? E eu tô tentando, gente. Aí, agora eu consegui. Só que nós estamos te vendo cortado, Ale. Aí, boa noite, meu amor. Boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, Rê? Meu amor. Tudo bem, e você? Cadê a nossa convidada? Estamos esperando ela aqui, gente. Mas enquanto isso, Ale, se você quiser ir falando um pouquinho sobre a introdução, né, do segundo capítulo para as pessoas que já entraram, ou se você já quiser iniciar com a oração, porque toda live, né, a gente faz uma oração. Vamos orar então para iniciarmos. E aí, em seguida, Vamos. eu já faço o comentário de entrada e a Márcia já acabou de acessar. Vamos lá. Deixa eu aceitar ela aqui. Aí nós oramos juntos, nós três. Já te aceitei, Márcia.
Aê, boa noite, nossa Boa amiga querida. noite, que alegria estar aqui com vocês, que honra, Lê. Obrigado mais uma Alegria. vez por atender o convite. Sempre, vocês é sempre, nunca é não. Obrigado, Obrigado. viu, Marcinha? O Ale vai fazer uma oração e aí nós vamos deixar você aqui se apresentar, Vamos lá. tá? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu cuidado e pelo seu amor, Senhor. Abençoe esse momento em que tua palavra será evidenciada e a sua pessoa, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Senhor, serão aqui comunicados a toda e qualquer pessoa, Senhor, que tenha acesso ao Instagram, Senhor, para levar e entender, Senhor, um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe a minha esposa Renata, abençoe a Márcia, que atendeu o nosso convite. Nós sejamos seus instrumentos aqui na terra, Senhor, Sim, para que Jesus. a tua palavra, Senhor, seja glorificada em todo e qualquer momento. Eu peço e oro em nome de Jesus, amém. 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 Antes da Marcinha falar, gente, vocês que entraram aqui, eu vou pedir para vocês enviarem os aviõezinhos, viu, Ale, Marcinha, mandem também vocês, porque é um tema tão relevante, tão importante, que mais pessoas podem e devem assistir essa live. Então, se vocês puderem enviar os aviõezinhos Estou aí, mandando aqui. boa noite a todos vocês que estão aqui, viu? Estou mandando, estou mandando, estou mandando, estou mandando. Vamos lá, Marcinha, pode começar. Pronto. Olá, gente, meu nome é Márcia Andréia, sou amiga da Renata já faz uns 4 anos, Rê? Sim, Uns 4 anos. Nos conhecemos no Mulheres Experience, o primeiro de São Paulo, e que foi verdadeiramente uma bênção. E a nossa jornada ela tem se intensificado a partir desses 4 anos, né, Rê? sim, Nós muito. temos assim tomado decisões a nosso favor, mas quando a gente toma a nosso favor é porque a gente acessou o favor do Senhor e Ele nos escolheu para um propósito grande. Então, assim, eu sou muito grata pela vida da Rê, do Ale, que eu também conheci na mesma época, né? O filhinho de vocês era bem pequititinho, a coisa mais linda, mais fofa desse planeta. E é com muita honra estar aqui falando com vocês, essas duas pessoas maravilhosas que decidiram abrir o coração para Cristo, que decidiram viver um algo novo dele e promover na vida de todas as pessoas que vocês estão tocando. A cidade que vocês entram, a geografia que vocês pisam, vocês têm sido realmente abençoadores, têm levado a palavra e luz para os lugares e para as pessoas. Amém. 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 Amém, Márcia. Obrigada. Você sabe que realmente a nossa conexão aconteceu há 4 anos e ela tem se intensificado. A gente tem jejuado juntas, a gente tem orado juntas, a gente, apesar da distância física, né? Você aí em Fortaleza, eu aqui em Campinas ou em algum outro lugar, mas o que importa é que nós sempre estamos conectadas no espírito. E eu louvo a Deus mesmo aqui. Quero honrar sua Sim, vida nessa noite. verdade. Agradecer porque você está aqui para derramar tudo que Deus tem dentro do seu coração na vida de cada um. Obrigada, minha amiga. Vamos ser usados, né, pelo Espírito Santo? Amém. Que é o tema, a pauta de hoje, É né? isso. Então, vamos iniciar. Então, nós fizemos a primeira live, né, abordando o capítulo número 1 do livro, A Lei do Reconhecimento, do pastor, autor Mike Murdock. E hoje, né, a gente vai abordar o capítulo número 2, que fala do reconhecimento da voz do Espírito Santo. Márcia, o texto, né, o capítulo já começa apresentando o Espírito Santo como o comunicador. O comunicador. Como que você vê essa figura central que Deus deu para que o Espírito Santo pudesse realizar essa comunicação entre ele e nós, seres humanos? Pois é, a coisa interessante do Espírito Santo
é que o Espírito Santo veio habitar em nós quando Cristo partiu. Porque enquanto era o Velho Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, não é? E ele veio habitar quando Deus disse assim, olha, agora eu vou partir, mas vou deixar o Espírito Santo, vou deixar um protetor, um pai, um advogado, eu vou deixar um intercessor, eu vou deixar um amigo, né? E nesse momento que Jesus Cristo foi para a glória, veio sobre nós o Espírito Santo, né? Então eu vejo ele como alguém assim que trabalha por Deus, né? Jesus intercede, ele trabalha e Deus dá ordem. Eu gosto de brincar que para mim é essa analogia. Deus dá ordem, o Espírito Santo executa e Jesus intercede por nós, né? E como comunicador, o Espírito Santo ele tem um papel duplo, né? A comunicação envolve o falar e o envolve em ouvir. Como que é a tua comunicação com o Espírito Santo? Olha, é muito engraçado. A vida cotidiana, ela faz que as pessoas corram tanto, tanto, que elas não se conectem com a voz do Espírito Santo. O consumismo é outro fator tão grande, que as pessoas não prestam atenção na sutileza do Espírito Santo, dizendo, olha, isso não, isso sim, isso, aquilo, outro, né? Mas essa sensibilidade auditiva, sensorial que o Espírito Santo ele manda, a comunica de várias formas, é com um pássaro, é com um vento, não é? É com a palavra, é com a palavra lida da Bíblia, é com um amigo que chega, que não pode nem sendo cristão, mas ele chega com aquela palavra certeira ali que você leva um susto e você vê como o Espírito Santo ele é presente. Então ele se comunica de multiformas, né? Mas a gente precisa estar querendo, a gente precisa estar em sintonia e quanto mais paz nós tivermos, mais a gente vai escutar a voz do Senhor. Quanto mais sereno nós estivermos, mais ele vai falar. E o mais lindo da comunicação é que ele não vai falar só ao meu ouvido, mas ele vai falar através de mim, de você, da Rê, né? Isso que eu acho lindo do Espírito Santo. E a Márcia, eu quero. Ale, esse barulho que tá no fundo aí, será que é do microfone, Ale? Não sei. Tá ouvindo? Pode ser o mar, porque eu tô de frente para o mar, né? Ah, Então então não é sei. isso. É o barulho do mar, viu, pessoal? Só Porque a se Márcia tá num for. lugar muito ruim, ela mora de frente do mar. Eu acho Não tem nem que é, ruinha Marcinha, na frente, é só areia que mesmo. gostoso. Então é isso, Marcinha, é esse barulho mesmo. Para você que entrou aqui agora, nós estamos hoje nessa live falando sobre reconhecer a voz do Espírito Santo. E a Marcinha estava falando como que a gente se comunica, né? Que através da palavra de Deus, através de uma pessoa que às vezes nem conhece a palavra, mas que é usada para falar conosco, né? A gente conhece um pregador que ele fala que tudo fala. Tudo fala, os pássaros falam, o ímpio fala, o justo fala, o marido fala. A funcionária às vezes fala uma coisa que talvez não faça nem sentido para ela, mas você que está atento, como disse a Marcinha, se você estiver com o seu ouvido preparado para ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Espírito Santo, né? E esse livro, ele é muito poderoso porque ele fala das recompensas daquelas pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, né, Márcia? Né, Sim. Ale? Ele fala assim, o Espírito Santo, ele nos avisa de um perigo iminente. O Espírito Santo, ele nos avisa, ele pode nos avisar até de mortes, tragédias, e ele deu essa parte daqui do texto foi muito forte para mim, porque ele deu um exemplo de um amigo dele que sofreu um acidente aéreo. Ele ia pregar numa outra cidade e sofreu um acidente aéreo e morreu. E depois de um tempo, ele encontrou com a viúva do amigo dele que morreu. E aí a viúva disse assim para ele, sabe, Mike? Naquela noite, antes do meu marido viajar, ele ouviu uma voz falando para ele: não vá, não vá. E ele foi.
né? E ele faleceu naquela noite. Então, a gente não deve negligenciar a voz do Espírito Santo, porque quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente pode evitar que lares sejam destruídos, a gente pode também fazer com que uma onda de bênçãos venha sobre a nossa vida quando a gente ouve a voz do Espírito Santo. Hoje eu estava conversando com o Alê antes da live, Marcinha, e o Alê falou, Alê, você consegue lembrar aquilo que a gente compartilhou hoje à tarde? Que você falou assim que quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, você lembra as coisas que você me falou? Eu comentei que no primeiro momento, né, o livro fala de reconhecer algo que está próximo da gente e nós não observamos. Esse capítulo, né, ele fala de reconhecer a voz. Então a gente primeiro precisa saber que existe sim o Espírito Santo, e o autor diz: o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um objeto, ele é uma pessoa que, como nós iniciamos aqui essa live, que ele conversa, ele fala e escuta, né? Então, quando o ponto central, inicial desse capítulo, diz que a palavra de Deus é como a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, muitas vezes, muitas vezes ela é para advertir, para corrigir, para guiar a justiça. Como que é o seu contato, Márcio, diariamente com a voz do Espírito Santo por meio da palavra de Deus? Pois é, você estava falando aí do Espírito Santo e eu tenho uma história minha de vida no Moriá, quando eu estava fazendo inclusive o renovo lá na estância. E tinha uma tarefinha que era ir para Campina fazer uma atividade. E eu parei e orei. E aí chega a pessoa, o facilitador, e diz: o que você está fazendo aí? Eu digo: eu estou perguntando ao Espírito Santo onde ele quer que eu vá fazer a atividade. Aí ela olhou assim: como? Você não escutou ainda a voz dele? Aí olhou para mim nos meus olhos e disse: você já sabe onde é. E eu sabia o lugar que era para eu ir. Mas eu, em obediência, eu estava ali para me submeter, para me humilhar, para me colocar numa situação de dependência, né? E aí eu orei. Ela disse: quando você terminar de orar, você vai para o mesmo lugar. E aí eu olhei, achei assim meio estranho. Aí ela olhou para mim e disse: Deus, ele está presente em tudo e ele fala com você antecipadamente. O problema é que muitas pessoas não querem acreditar que ele já está falando. Sim. Então, assim, como o Espírito Santo ele habita em nós e eu sou uno com ele, né? Esse é um entendimento que a gente tem que ter muito sério do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um ser isolado. Quando ele veio, quando Deus morreu, ele veio e colou em mim, colou no Alê, colou na Rê, colou na Pati, colou em todos vocês que estão aqui. E o que eu tenho pena e que eu tenho vivenciado é uma autoridade que a gente precisa se revestir dela. Porque assim, se eu sou uma com o Espírito Santo, eu sou imagem e semelhança do Senhor Jesus, eu tenho poder, eu tenho os dons, eu tenho os talentos, eu posso impor as mãos e curar, eu posso trazer vida, eu posso restaurar casamentos, eu posso restaurar sentimentos, né? E muitas pessoas, eles entendem, como a Lei falou, o Espírito Santo como uma coisa distante. Mas ele é uma pessoa com sentimentos e ele se chateia. E quando ele se entristece, ele sai de cena. E eu queria advertir vocês, assim, para vocês entenderem que a bebida, ela não é problema, o excesso é. Então, quando uma pessoa, ela verdadeiramente, ela se intoxica com álcool ou com a droga, acredite, o Espírito Santo, ele sai e o lugar fica vazio. Só que eu quero lembrar para vocês que nenhum espaço vazio, ele permanece vazio. Algo preenche. Algo é preenchido. Então, assim,
A gente tem que pensar 10 vezes. Por que muitas vezes eu tô numa mesa, eu gostaria de tomar uma taça de vinho, e dependendo com quem eu tô, eu até tomo. Mas em outras não, porque eu sei que tem pessoas ali que não sabem parar. Eu sei pessoas ali que não sabem tomar uma tacinha só, que normalmente é só o fundo da taça que eles servem, né? Ou uma taça inteira, não sabem ficar. Então, se é para você promover a ausência do Espírito Santo, tá na hora da gente tomar uma decisão por um comportamento sadio, um comportamento que vá de frente com o Senhor Jesus e não contra o Senhor Jesus. Né? Não é sobre não beber, não é sobre isso, mas é saber aonde, quando, como e quanto. Né? Para que o espaço do Espírito Santo não se entristeça e ele, ó, ah, você quer isso, filho amado? E na Bíblia diz, se você estiver triste, você pode até beber, mas não vos embriagueis. Mas não faça disso um único objetivo, não faça disso um altar, não faça disso. Então, sinceramente, eu nem sei porque eu estou dizendo isso aqui agora para vocês, não está no capítulo, mas o Espírito Santo, ele exorta, ele usa cada um de nós, né? Então, se você tem alguém na sua família passando por isso, seja prudente, porque Jesus, ele foi prudente da hora que nasceu à hora que morreu. Ele foi humilde para saber que hora retroceder e que hora avançar, né? A quem buscar ajuda. Então, hoje você está me escutando e talvez precise de ajuda. Não na bebida, mas no seu lado espiritual, no seu lado emocional. Né? Nós temos um casal de advogados, mas que eles são, além de tudo, eles são pastores. Eles são duas pessoas que cuidam de pessoas. A Renata é uma excelente coach. E ela tem outras amigas de tão excelência quanto ela. Então, assim, tem momentos que a gente diz assim, minha vida tá tão boa assim. Aí o Espírito Santo fala através de mim, olha, fica alerta, que talvez você esteja precisando só de um pequeno ajuste. E esse pequeno ajuste, você já entendeu que você não dá. Mas o Espírito Santo está dizendo hoje para você, você tem jeito, você pode, você é especial e você merece viver algo novo. Mas esse algo novo é com conhecimentos novos, novas pessoas e novas geografias. Então, onde você tem que estar? Com quem você tem que se conectar? O que você tem que estudar ou conhecer para viver o seu extraordinário? Veio algo agora no meu coração aqui, porque algumas pessoas me chamam e me perguntam assim, falam que o casamento não tá bem, ou a empresa, né? E aí vem sempre uma pergunta no meu coração. Antes de você começar a namorar essa pessoa que hoje você está casada, você perguntou para o Espírito Santo se era essa pessoa que você deveria se relacionar? O Espírito Santo, ele fez parte dessa sociedade que você entrou? Você conversou com ele se era para você entrar ou era rentável, envolvia muito dinheiro e você resolveu entrar? Então, assim, já que o Espírito Santo é uma pessoa, nós devemos nos comunicar com ele antes de acontecer algo em nossas vidas. Porque depois não adianta você ficar aí reclamando e colocando a culpa em Deus por tudo, colocando a culpa no outro, colocando a culpa em todas as coisas, menos em você mesmo, né? A parte que o Alexandre conversava comigo hoje, amor, eu tô perguntando desse barulho porque eu achei que o Daniel ficou com um microfone. Ele devolveu? Ele devolveu? Então tá, olha só. O Alexandre e eu conversávamos, Marcinha, antes dessa live. Olha só que forte que a gente conversou. O que você ouve primeiro determina o que você falará depois. Você que está aí anotando, olha, o que você ouve primeiro determina o que você falará depois. Ouça a voz do Espírito Santo antes de ouvir as necessidades da sua família. Então, a tua família está passando por uma necessidade.
Mas antes de você tentar resolver na força do seu braço a necessidade da sua família, vai ouvir o que o Espírito tem para dizer para você? Ouça a voz dele antes do médico entrar na sala com notícias de descrença e dúvida. Porque, de repente, o médico vai vir para dar uma notícia ruim para você sobre a morte, sobre uma doença na sua vida ou de algum familiar. Mas e o que o Espírito Santo falou para você a respeito disso? É, O que o Espírito Santo falou? você tocou um ponto muito importante, né? Que o capítulo fala tudo isso, que é a importância de priorizar a voz do Espírito Santo. Então, quando você faz essa pergunta, né, antes do Espírito Santo, concretamente, você prioriza a voz dele. Porque, infelizmente, nós estamos acostumados a priorizar opiniões humanas, Isso. circunstâncias, medos, mas a palavra de Deus fala que nós temos que dar confiança a Ele e a direção e a fé. Então, Márcia, como que você tem no seu dia a dia se valido dessa prioridade? Como que você tem utilizado a prioridade da voz do Espírito Tá. Santo? Se vocês estiverem aí com acesso a papel, ou se tiver uma boa memória, primeira coisa do nosso dia devia ser bom dia, Espírito Santo. Convidar o Espírito Santo para participar já na hora que levanta. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela minha vida. Ó, E só um depois, pouquinho, Márcia. A Carol perguntou qual é o livro que a gente está falando hoje aqui, ó. Tá, pode falar, Márcia, desculpa. e aí, primeira coisa de tudo é bom dia, Espírito Santo. Eu convidar o Espírito Santo para estar comigo na minha rotina diária. Segundo, orar para Deus pedindo entendimento e discernimento da voz do Espírito. Né? Então, bom dia, Espírito Santo, discernimento, entendimento, eu peço a Ele. Mas o terceiro, eu preciso ir para a palavra. E a palavra, gente, quem foi que soprou no ouvido de Moisés as leis? Quem foi que soprou a nossa história? O autor é o Espírito Santo. Quem escreveu a palavra foi ele. Deus mandou e quem fez o mundo? Quem fez eu? Quem fez você? Quem nos escolheu para um propósito? Quem nos coloca na geografia correta para viver aquele propósito? É o Espírito Santo. É ele que me sopra daqui, que soprou a lei de Andradina para Campos, e de Andradina para outra cidade. E assim tem feito os dois a viverem como um casal que é da Marinha, é do Exército. Porque Deus tem um propósito na vida deles. Não é? Então, quando Deus quer nos promover, Ele muda a nossa geografia. Então, assim, eu tenho visto na vida da Renata e do Alê uma promoção contínua. Na hora dessa troca, tenho certeza que foi dolorosa, que mudar. Você está todo organizado, tudo isso, tudo aquilo, novas amizades, novos momentos. Mas se Deus fala para você que está na hora de sair, eu vou dizer para você, obedeça. Então, tem muitas coisas que nós estamos vivendo, batendo de frente, porque infelizmente não escutamos o Espírito Santo. Não pedimos o discernimento nem o entendimento. Gente, ele é o autor, ele é o criador. Porque na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma coisa só. Mas quem executa é o Espírito Santo. Não somos nós que falamos, é a palavra que fala. Né? Então, se a gente entender que esse cara que faz tudo é meu amigo, esse cara que faz tudo é um comigo, por que eu estou vivendo meia boca? Por que eu estou vivendo uma situação constrangedora? Por que eu estou me deixando me conformar por circunstâncias adversas? Por quê? Será porque você não está lendo a palavra? Não tá enxergando e lendo, escutando as promessas que Deus tem? As promessas que estão na Bíblia para o povo judeu é a mesma para nós. Deus não faz asepsia.
de pessoas. Então, assim, a gente precisa entender a nossa identidade para poder praticar o escutar. A gente precisa entender, eu sou uma com ele está falando comigo. Então, na hora que eu entendo, eu tenho essa compreensão real, que eu e ele somos um só, que ele é meu amigo, ele quer dar o melhor por mim. Se ele é por mim, quem será contra mim? Não é? Deus diz, se eu sou por ti, quem será contra ti? Então, assim, se eu não trato as dificuldades com as narrativas corretas, bíblicas, se eu não trato com a voz do Espírito Santo, olha, você está passando por essa dificuldade, mas eu estou te fazendo moer o seu caráter, eu estou fazendo, te transformando para que você viva o meu verdadeiro propósito. Então, naquela hora que você escuta, tá doendo, mas você tá entendendo que ele tá trabalhando. Você tá entendendo que não é um castigo, mas é um tratamento, é um processo. E que como todo processo ele passa. E se você se submeter, se você escutar, se você for humilde, você vai passar para a vitória. Você vai passar para níveis mais altos. E não para ser derrotado, ou esmagado, ou punido, como muitas pessoas acham que quando vem alguma dificuldade na sua vida, é como se fosse uma punição. E não é. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí eu digo para vocês, a decisão é só sua. Se está demorando, você não está escutando. Se está demorando, você não está se apropriando das promessas. Se está demorando, você não está se conectando com o Senhor Jesus. E o quarto, você não está usando a autoridade cristã que Deus te deu. Então, assim, eu já passei por todas essas fases, eu posso dizer de cátedra. Mas hoje, cada dia que passa, que eu leio a palavra, que eu medito na palavra, que eu louvo a Deus, tem transformado e eu tenho conquistado posições novas, territórios novos, pessoas novas e um conhecimento que, assim, que traz a paz que a gente falou. Lembra que eu falei no começo? É a paz e a serenidade que faz a gente escutar o Senhor Jesus. Então, é sobre isso, gente. E uma vez perguntaram também assim, como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando conosco, né? E uma boa resposta é isso que a Marcinha acabou de falar. Se te trouxer paz, né? Se te trouxer paz, provavelmente, aliás, com certeza, é o Espírito Santo que está falando com você. E eu estava falando que a gente deve primeiro ouvir para depois reagir, né? Que tudo que a gente ouve determina o que a gente falará depois, né? E aí, continuando aqui, a lei, Marcinha, ele fala assim, o autor do livro, ouvindo a voz do Espírito Santo, as suas atitudes mudarão milagrosamente em direção à fé, à vitória e à esperança. Amém. Ou seja, tudo depende da voz do Espírito Santo. E aí, nessa noite, eu te faço uma pergunta aqui. Que voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz dos céticos? Você tem ouvido o diagnóstico do médico dizendo que não dá mais? Você tem ouvido a voz, até mesmo do seu cônjuge, quando ele pede o divórcio para você? É essa voz que você tem ouvido? Ou você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Aqui tem uma outra parte que fala assim, Marcinha, ouça a voz dele antes de comprometer seu tempo, seu dinheiro e o seu entusiasmo com os homens. Ou seja, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo constantemente, porque o reconhecimento da voz do Espírito Santo vai permitir que você saiba qual é a sua tarefa, você vai conhecer as armadilhas e vai revelar a fé para a próxima estação da sua vida. É importante mencionar, né? Você que está acompanhando aí, responda essa pergunta e acrescente, né? Qual é a forma que você pode ter certeza que você tem priorizado a voz do Espírito Santo? Coloca o comentário para a gente aí, para a gente acompanhar. Enquanto isso, vocês tocaram num assunto muito importante, porque a gente falou aqui da palavra de Deus, que é a forma de ouvir. Ele vai falar, que é a forma de comunicar,
Mas o terceiro ponto que o livro traz, que esse capítulo traz, que nós precisamos reconhecer que a voz do Espírito Santo ele só transforma a nossa vida se nós ouvirmos, se nós obedecermos. A transformação ela passa pela obediência. Espírito Santo, você pode ler a Bíblia, você pode executar, você pode ouvir a voz do Espírito Santo, você pode priorizar a voz do Espírito Santo, mas se você não obedecer, a transformação ela não acontece. E como isso a gente pode facilitar isso, Márcia, para as pessoas no sentido de fazer tornar mais fácil o cumprimento da palavra de Deus? Eu tava Muita anotando interferência aqui. aqui, tá dando muita interferência. Eu tô achando que não é o barulho do mar, gente. Eu não tô escutando interferência nenhuma. Jura? Você tá, amor? Tô. Tô ouvindo muita. Eu vou tirar aqui. Tira pra gente ver se é isso, meu amor. Quer que eu feche? Eu vou fechar a janela aqui. Vou Faz fechar isso a também, janela. Marcinha. Tá, mas assim, tá muito barulho. Porque depois essa live vai ficar gravada aqui. Vê se melhorou. Melhorou um pouco. Então, assim, Melhorou muito, na verdade. que bom. O que que acontece? Para eu obedecer, eu preciso ser suscetível à voz. Mas para eu escutar a voz, eu tenho que decidir me conectar com o Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito do Espírito Santo falar e eu perceber que é Ele. Se eu não me conectar com uma igreja, se eu não me conectar com um pequeno grupo, se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não louvar. Nesse capítulo ele fala, olha que interessante, que ele ama os louvores. Sabe por quê? Porque o louvor é um acesso a Ele. Quando eu estou louvando, é como se fosse uma ação de graça, sabe? Como se eu estivesse me rendendo àquela música, como se eu estivesse me rendendo aos braços do Senhor, como se eu estivesse me conectando. A música, ela tem esse poder de nos elevar. Imagina uma música cristã, imagina uma música que fala de superação, que fala do amor, que fala das promessas. Então, assim, ele ama, tá aqui, olha, ele ama. E diz, na Bíblia, ele diz que ele ama e habita no louvor. Então, eu quero escutar, eu vou louvar. Eu quero escutar, eu vou ler a Bíblia. Eu quero ouvi-lo, eu vou fazer jejum. Eu quero ouvi-lo, eu vou meditar na palavra. Eu vou ajoelhar, né? E ter meu momento com ele. Isso, a minha intimidade com o Espírito Santo, a minha intimidade com Deus, né? Como muitos falam o quarto de guerra, e ontem eu escutei um grande pastor falando, olha, tudo bem, é muito lindo ter um quarto de guerra, mas quem tem uma kitnet? Né? Então, na verdade, o quarto de guerra é o seu secreto. Pode ser na escada do seu prédio, pode ser na varanda da sua casa, pode ser o seu sofá, o seu lugar secreto, a sua cama, seu lugar secreto, mas o falar com o Senhor Jesus é a única forma de eu estabelecer amizade. Como é que eu e a Rê somos amigas se a gente não sabe que gosta uma da outra? Né? Se a gente não tem uma afinidade, algo em comum. Não existe essa amizade. O Espírito Santo te conhece até ao avesso. Mas e você? Conhece ele? Você percebe quando é a voz dele? É isso mesmo. E aí, também tem uns tópicos aqui, né, Marcinha e Ale, que fala assim: 12 fatos que você deve saber sobre o Espírito Santo. Alguns deles, a Marcinha e o Ale já falaram aqui. Já O falamos Espírito uns Santo é uma 8. pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, não é um fogo, não é uma pomba. O Espírito Santo que criou você. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, por isso que eu sempre oriento quando você vai ler a Bíblia. Antes de você ler a Bíblia, você fala: Espírito Santo, me mostra o que tem aqui. Porque a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia é o único livro que você fala e o autor do livro te responde.
você se relaciona com o autor do livro. Então você tem que pedir para o Espírito Santo para ele te mostrar o que está ali. Tem muita gente que fala assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. E você já pediu para o Espírito Santo para ele revelar para você o que está na palavra de Deus? O Espírito Santo seleciona os dons e as habilidades concedidos a você pelo Pai. O Espírito Santo determina a quem você será enviado e determinado em determinado momento ou por toda a vida. Igual a Marcinha falou, a gente estava num lugar, Deus mandou para o outro, Deus mandou para o outro. É o Espírito Santo de Deus que determina que cidade você vai morar, onde você vai morar, com quem você vai se relacionar. É tudo o Espírito Santo e nada é por acaso. Então pare de reclamar quando Deus te levar para um outro lugar. A gente sofreu demais quando a gente saiu da nossa cidade e nós fomos para uma outra cidade distante. A gente sofreu demais. Se eu soubesse tudo que a gente viveria lá, não teria sofrido tanto, porque foi muito mais bênção do que a gente imaginava. O Espírito Santo sabe a localização geográfica em que os seus dons irão florescer. Olha que forte isso, Marcinho. É o Espírito Santo que sabe o lugar que os seus dons irão florescer. Às vezes não era naquele lugar, em outro lugar, né? O Espírito Santo se agrada dos louvores, como a Marcinha falou. Ele intercede por você. O Espírito Santo é facilmente ofendido e quando ele é ofendido, ele retira a sua presença. Olha só. E a alegria é a prova de que o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida. Como eu sei que o Espírito Santo está presente na minha vida? Quando eu sou uma pessoa alegre, porque não tem como o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você e você ser uma pessoa triste, desanimada, infeliz, derrotada. Você não é uma pessoa derrotada. Você não é uma pessoa destruída, você não é uma pessoa desanimada, porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E a palavra de Deus fala que isso é suficiente. O Espírito Santo de Deus é suficiente. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Não é? Vocês podem falar um pouco aí. A respeito disso, né? Dois pontos importantes que tratam esse capítulo, né? Que o pastor Mike ele dá como exemplo de evitar decisões erradas, que ele se divorciou pela primeira vez porque ele não ouviu a voz do Espírito Santo. Então ele poderia ter evitado aquela dor, mas ele ignorou a voz do Espírito Santo. Ele deixou de obedecer a voz do Espírito Santo. E o segundo ponto é que ele protege, né, em situações de perigo. Ele também conta uma história em que um pastor ignorou a voz do Espírito Santo, alertando sobre um voo perigoso. E mesmo assim, o pastor foi para a viagem e, infelizmente, acabou morrendo. É mais um exemplo de ignorar a voz do Espírito Santo. E nesse caso, né, a desobediência causou sua própria morte. E por fim, um ponto importante aqui, e aí eu já faço também, já vamos para a parte final da nossa live, é que se você ouvir a voz do Espírito Santo, é uma abertura de portas de bênçãos, né? E ele dá esse exemplo. Ele dá esse exemplo, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo, se conectou com duas pessoas que resultou no ministério, a transmissão, ministério televisivo dele, né? Por quê? Porque, como vocês disseram, o Espírito Santo ele indica geografia, ele indica pessoas, ele mostra, mas ele não empurra, ele não força. Como que você, Márcia, vê a abertura de bênçãos e a abertura de portas quando a gente ouve a voz do Espírito Santo? Na verdade, o Espírito Santo, ele adverte, como a Ale falou, ele exorta, ele faz tudo para que a gente possa viver a excelência, né? Mas a dureza do nosso coração é tão grande que a gente prefere optar pelo errado. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que buscar o caráter de Cristo, né? Se humilhar, reconhecer nossas falhas.
Porque o Espírito Santo, ele quer um coração aquebrantado para ele entrar, né, Rê? Ele quer um coração puro, um coração de criança para ele ali habitar. Porque ele entra e sai, ele entra e sai. Eu fico imaginando uma pessoa bem pecadora, ele entra e sai, ele entra e sai. Num movimento assim, ele fica triste, sai. Aí a pessoa faz uma coisinha boazinha, aí ele, ai, que bom, meu filho fez uma coisinha boa. Então ele fica naquela torcida por nós. Mas eu preciso aquebrantar. E o aquebrantamento vem de uma decisão de querer o caráter de Cristo. E aí eu tenho me submeter a uma igreja, a um pastor, a um líder, a um pequeno grupo, um CG, como se chama mais no sul, né? Aqui para o Nordeste é PG, pequeno grupo. Mas aí é CG, né? Células. Então, assim, a gente precisa se submeter a esses grupos para a gente ser inundado do conhecimento, a gente ser inundado. Porque a Renata falou no começo, foi a ler, dizendo que são as primeiras informações que ficam no nosso cérebro. Né? As primeiras novas informações nos formam, na verdade, a mente funciona assim. A informação nova, ela fica no nosso cérebro. Vem outra, você já entendeu, já colocou ela como verdade. Então, quando vier outra, você já vai questionar, porque você é um ser inteligente. Né? Então, que você comece a viver nessa geografia das pessoas que amam a Cristo, as pessoas que falam de Jesus, as pessoas que obedecem, as pessoas que servem. Para quê? Para que você comece a se encher da presença de Deus, das verdades do Senhor Jesus. Tem uma passagem da mulher do cântaro, que ela encontra com Jesus e Jesus libera, Jesus perdoa. Sabe o que ela faz? Ela larga o cântaro. E o cântaro naquela época era das coisas mais caras, era alabastro, era fonte de água. E Deus diz para ela que ela não ia sentir mais sede e nem fome, porque ele era água viva. Água viva. Não é? Então, assim, e o que aconteceu? Por que ela largou? Ela largou o passado. E ela encheu-se tanto de Deus, ela se encheu tanto daquela verdade, que ela saiu para levar as boas novas. Então, quando você se permite viver Cristo, quando você anda num ciclo onde as pessoas têm a mesma comunicação, o mesmo entendimento, o mesmo foco, os mesmos valores e princípios, a verdade, ela vai tomar conta de você. Você não vai ficar mais enganado pelo mundo. Você vai reconhecer intimamente que aquele lugar é o lugar mais saudável, é o lugar mais feliz, é o lugar mais maravilhoso. E aí Deus começa a operar. Você para de duvidar, porque é tão verdadeiro que o Espírito Santo testifica em você a verdade. Né? Então, assim, se tem algum conselho, algum desejo do meu coração, para todos vocês que estão aí, ou que já sejam cristãos ou não, se envolvam na sua comunidade, se envolvam com um pequeno grupo, criem suas células, tragam pessoas importantes, e se não as tiver, você é a pessoa importante. Se Deus colocou no seu coração de abrir uma célula, porque você sabe o que falar. Ai, mas eu sou pequenininho. Davi disse a mesma coisa. Davi disse, Moisés também disse que ele era gago, que ele não podia só. Mas Deus manda os ajudadores. O Espírito Santo vai mandar um ajudador. E nunca foi sobre temer, mas sobre intrepidez, ousadia e fé. Porque se tiver, a Rê falou agora, fé, vitória, e falou outra palavra. Perseverança. E perseverança. Se você perseverar, você terá fé, você vai ver a fé, porque as coisas vão acontecer, e você vai ser vitorioso. E o que nós seres humanos queremos? Vitória em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode se conformar, porque Deus deu essa promessa, que as riquezas do mar, as abundâncias do mar viriam sobre nós, as profundezas do oceano, a altura dos céus, os campos, as bênçãos viriam sobre nós. E o que acontece? Pela desobediência que ele falou, pela falta de entendimento, discernimento da voz do Espírito Santo, nós perdemos de viver a fé e a vitória. Olha, complementando o que a Marcinha falou, ela falou sobre riqueza e abundância. Nesse segundo capítulo, gente, ele fala também sobre riqueza. Pega a chave. Olha só, eu li
A gente estava no carro, indo fazer uma viagem. Eu falei, Ale, eu preciso ler de novo esse capítulo aqui para você. Pra gente. Olha só que interessante. Ele foi numa pregação, numa igreja. Ele mora no Texas, né? O Mike Murdock, o autor desse livro, mora no Texas, nos Estados Unidos. E aí, o pregador falou sobre alargar as suas fronteiras. Alargar as suas fronteiras, tal, né? Deixa eu só ver aqui para não falar coisa errada para Isso, você. é isso mesmo, tá certa. Foi, né? Foi. O Ele pastor falou fez um assim: desafio, né? Fez se uma você. prova. Isso, e se você quiser anotar onde que tá isso, tá em Levítico 19, 9 e 10. E aí ele entendeu, de acordo com esse versículo, Levítico 19, 9 e 10, ele entendeu que o campo era o salário dele e as extremidades representavam a oferta dele para Deus. Se Deus aumentar o tamanho das extremidades, aliás, desculpa, se você aumentar o tamanho das extremidades, Deus aumentará o tamanho do seu campo e do seu salário. Então, você que está aqui hoje nessa live e está passando por dificuldade financeira, ou mal está conseguindo pagar suas contas, você tem aumentado as extremidades das ofertas? Porque assim, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então tem muito cristão de joelho no chão, orando e jejuando, achando que vai colher uma bênção financeira. E não funciona assim as coisas de Deus. O que você, a Bíblia diz assim, ó, não sou eu que estou dizendo, tá? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então, se você plantar oração, você vai colher intimidade com Deus. E você vai colher ouvir a voz do Espírito Santo. Se você plantar amor na vida das pessoas, você vai colher amor. Se você plantar o perdão, se você plantar o arrependimento, tudo isso você vai colher. Mas se você quiser plantar bênçãos na sua vida financeira, você tem que plantar a semente do dinheiro. Você tem que ofertar na vida do próximo. Gente, quando eu li esse livro já faz muitos anos, tá? Foi em 2010, quando eu li pela primeira vez. Eu já li mais de 8 vezes esse livro. Quando eu li esse livro, eu comecei a olhar com outro olhar para o próximo. Então, eu vou num restaurante, o Alexandre sabe disso. Mesmo que tenha os 10%, se teve um garçom que ele cuidou muito bem de nós, ele tratou a gente muito bem, eu oferto na vida dele. A gente passou o ano novo agora num lugar onde tinha vários garçons nos atendendo todos os dias. Eles já estavam recebendo pelo trabalho deles. Mas eu senti no meu coração, eu peguei o Pix de 2 garçons e eu ofertei na vida deles. Então, que você tenha um coração quebrantado, um coração voluntário para ofertar. Você que é cristão, está nessa live, seja dizimista fiel, porque aquilo que você plantar é o que você vai colher. É a lei do reconhecimento. E aí ele fala aqui que ele fez um acordo, né, com Deus e ofertou naquele dia um valor que ele não tinha para ofertar. Ele pediu até um prazo para ofertar. Sabe o que aconteceu? Ele foi pregar numa outra igreja e o moço, um dos pregadores, né? Acho que era o pregador principal, né, gente? Vocês dois que estão aqui na live comigo. Falou assim: olha, eu acho que ele falou que ele ia ofertar US$ 100. E o pregador falou assim: olha, eu tenho várias notas de US$ 100 aqui no meu bolso. E Deus está tocando no meu coração para eu dar para o Mike. Era exatamente o valor que ele tinha se proposto em dar de oferta. Então você tem que dar o passo primeiro para depois Deus colocar o chão. Não seja São Tomé, que você tem que ver tudo para crer. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus é você andando sobre as águas e Ele te sustentando. E aí ele deu esse valor, né? E ele conta que ele passou na estrada e viu um trailer que ele queria muito comprar e que custava também US$ 100. E aí o inimigo veio e falou para ele, tá vendo? Você deu a sua oferta na igreja e esse trailer que você queria custava US$ 100. Então, o que ele quis dizer isso? Que sempre vão existir duas vozes para você ouvir.
a voz de Deus, que é o Espírito Santo, e a voz do inimigo. E aqui eu sempre conto uma experiência minha. Às vezes, quando eu e o Ale a gente tem algum desentendimento, o Espírito Santo fala assim: vai lá e pede perdão. Você, você acha que você está certa, você pode até estar certa, mas vai lá e pede perdão. O inimigo vem e fala assim: não vai não. Você vai se humilhar? Você vai se rebaixar? Deixa ele pedir perdão para você, e não você. Mas o maior no reino de Deus é aquele que se arrepende primeiro, é aquele que perdoa primeiro, é aquele que se humilha primeiro. É esse aí que Deus exalta. Aliás, a palavra de Deus diz que são os humilhados que são exaltados. A Bíblia vai muito contra o que o mundo fala. O mundo fala que você não deve perdoar, que você não deve amar, que você deve pagar o mal com o mal. Mas a palavra de Deus diz: não canseis de fazer o bem. A palavra de Deus diz: oferte na vida do pobre e da viúva. A palavra de Deus diz: ame, dê a segunda face, perdoe, se arrependa. Então você nessa noite que está querendo colher algo da parte de Deus, verifique o que é que você tem plantado, o que é que você tem semeado, né? Deixa o seu orgulho de lado e faça aquilo que agrada o coração de Deus, que você vai ver as coisas acontecer na sua vida de uma maneira milagrosa. Isso é o que veio no meu coração para dizer para você nessa noite. A respeito do dinheiro, né? Ele fala aqui o Mike Murdock, mas a respeito para você plantar aquilo que você quer colher. Foi o próprio Espírito Santo que colocou no meu coração para eu falar para você nessa noite. De repente você está aqui passando por uma situação difícil financeira e você só tem um pouquinho de azeite, igual aquela viúva, mas ela ofertou ao Senhor e depois ela não tinha mais vasilha para encher de tanto azeite que o Senhor transbordou na vida dela. Ou então a moedinha da viúva pobre, que de tudo que ela tinha, ela ofertou. Então, nessa noite, que você seja abençoado por essa live que a gente tem feito aqui através do livro A Lei do Reconhecimento. E que você saiba que não é por muito pedir que as coisas acontecem. As coisas de Deus são por fazer. Não é só de ficar de joelhos no chão orando. Você tem que levantar, sacudir a poeira e começar a fazer algumas coisas. Que você saia dessa live determinado a fazer algo, a pedir aquele perdão que você deveria ter pedido já há muito tempo, a se arrepender daquele pecado que você comete o pecado, aí no outro dia você fala que você não vai mais fazer e você faz de novo. Que você saia daqui decidido a viver algo novo, a fazer algo diferente. Que você não entre e saia da mesma maneira como você entrou aqui. Porque senão você só perdeu tempo aqui conosco. Nós perdemos e você também. Mas a gente vai ficar muito feliz se você voltar depois para dar o seu testemunho para nós de que algo aconteceu nessa live que a Márcia, o Alê e a Renata fizeram aqui nesta noite, no dia 24, é isso? 28. 28. Semana passada nós não fizemos, eu fiquei com essa data na cabeça. 21 ia ser 28. Tá. Que você saia daqui diferente. Eu vou encerrar então minha participação com 4 conclusões que eu cheguei na leitura desse capítulo. Primeiro, a Bíblia é a voz do Espírito Santo. Segundo, ouvir a voz de Deus deve ser prioridade máxima na minha vida. Amém. Terceiro, a voz do Espírito Santo traz confiança e direção. E quarto, ignorar a voz de Deus pode levar às escolhas erradas. Então, eu fecho aqui minha participação, passando a palavra à Márcia, com esses quatro chaves aqui que eu vou levar para a minha vida desse capítulo 2. Bom, diante do que os dois falaram, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de solidificar mais o conhecimento, porque é sobre quanto mais a gente é edificado, né? E dizer que todos vocês estão nessa live, vocês têm dons e talentos específicos. E acreditem, o mundo pode dizer o contrário.
mas o Araújo tem, a Fabiana tem, o Matheus tem, o Matos tem, e quem mais aqui que tem, tá aqui com a gente? A Viviane tem, nossa, o Pinheiro tem. Meu Deus, vocês que estão aqui, Deus deu, sabe por quê? Porque tá no livro que os dons são dados pelo Espírito Santo. E se vocês são um só carne, se vocês são uma pessoa só com o Espírito Santo, e ele é dotado de todos, então deixe, se permita aflorar, se permita ler a palavra, se permita mergulhar, se permita ter um tempo de qualidade com Deus, lendo a palavra e meditando e inspirando. Como a Renata falou, nossa, a minha inspiração foi essa financeira. A do Ale foi essas 4 chaves incríveis que eu gostaria que você até colocasse aí, escrevesse, Ale, porque, sinceramente, eu acho que todo mundo precisava anotar Na o que você hora falou. que eu salvar essa live, Marcinha, eu vou colocar lá na copy da live esses 4 pontos aí. Bote, Ale, porque isso resume gloriosamente tudo que nós falamos nessa 1 hora de live. Muito obrigada. Amém, gente, é isso. Tem gente aqui falando que a gente, por mais lives assim, então a gente quer comunicar a você que essa não é a última live da série, tá? São 31 capítulos desse livro que nós estamos lendo juntos, A Lei do Reconhecimento. E você que está aqui nessa live e quer ouvir a voz do Espírito Santo, já comece ouvindo agora. Adquira esse livro. É um livro barato, é um livro que tem chaves poderosas para a sua vida em todas as áreas. A lei do reconhecimento. Hoje nós falamos sobre reconhecendo a voz do Espírito. E na semana que vem, na terça que vem, nós vamos falar sobre reconhecendo a sua missão. Você vai Uau! saber o que você está fazendo aqui na Terra. Você que ainda não sabe qual é a sua missão aqui na Terra. A semana que vem, nós vamos ter uma outra convidada. Vai ser a Mariângela Marcinha. A Mari, que mora na Suíça, nossa amiga Uau! do nosso grupo do jejum. Ela que estará conosco aqui na terça que vem, falando sobre reconhecendo a sua missão aqui na Terra. E você que está aqui conosco, muito obrigada por ter deixado o seu tempo. Tem bastante gente aqui falando que live maravilhosa, live excepcional. Amém, glória a Deus. Muitas gratidão a Compartilha, vocês. né, Rê? Pede para compartilharem, né? Gratidão a vocês, tocou muito o meu coração. Gratidão. Nós vamos deixar essa live salva no meu Instagram e no da Marcinha. E você, por favor, você que é meu seguidor aqui, vai lá no Instagram da Marcinha. A Márcia tem conteúdos poderosos para você, é uma mulher de Deus. Meu Deus do céu. Ale, Segue ela lá. tira o textozinho para a gente poder tirar foto, né? Como que faz para tirar? Você sabe, Marcinha? Me ajuda? É desfixar, eu não sei, tem apagar, tem alguma coisa que fala assim, Achei! Meu Deus, eu procurei isso a live toda, mas Deus queria que vocês falassem, meus amigos. Porque eu não achei, Marcinha, agora eu achei. Vamos pois bater uma apaga. foto? Para mim ainda tá aqui. Para mim o textinho ainda tá aqui. Não, apagou. Certeza? Eu tô vendo. Certeza. Pode bater a foto que tá bom. Ó, Lê, aparece aí, Lê. É que eu tô vendo que o meu também tá aparecendo. Deixa eu tirar Tá. a foto, então. Mas tá aparecendo para nós, viu? Mas eu vou tirar e vou te mostrar. Vamos bater mais uma. A Sorri minha aí, Lê. foto apareceu, tá? Minhas fotos apareceram o texto. Calma aí. Quem é que sabe para ajudar? Quem é que Ó, dá sabe? um sorriso aí que eu vou te mostrar, que do meu desapareceu. Ó, Marcinha, eu fui lá nos 3 pontinhos e desafixei. Eu não sei se vocês também têm que fazer isso, mas eu fui lá em cima nos 3 pontinhos e coloquei assim, desafixar comentário. Não, mas E as 2 fotos que eu tirei, mas é só o comentário. Você tem que tirar o texto. qual texto? Os comentários. Comentários. Eu tirei. Eu fui lá em Não, de cima, eu coloquei nos fixar é 3 pontinhos o e título, coloquei. né, gente? Quem ajuda aí? Quem ajuda? Não, aí ninguém vai falar mais nada, porque eu desafixei os comentários. Ah! Então tá bom.
Pode ficar Ou sossegada. a gente já pega uma borracha, a gente apaga, uma borracha eletrônica. Faça um outro sorriso aí para eu tirar outra foto. Amém, amém. Marcinha, mais uma vez, Deus te abençoe, te recompense a semente que você plantou aqui hoje na vida de muitas pessoas, a semente do tempo, né? A semente do teu conhecimento, a semente do teu amor, a semente da tua esperança, da tua fé, do teu coração generoso, viu? Que Deus te abençoe, recompense a 100 vezes mais tudo aquilo que você transbordou nas nossas vidas, viu? Muito Ó, o obrigada. Espírito Santo me soprou um negocinho aqui que eu vou te ligar pra gente combinar, viu? Ele acabou de soprar um negocinho aqui no meu ouvido Ô, pra gente fazer Glória! junto. Tudo que é dele eu recebo. Já É, vamos conversar já. vamos. Então, você que está aqui com a gente nessa live, até terça-feira que vem, às 20 horas e 5 minutos, que nós teremos uma nova live do capítulo 3 do livro. Tá bom? Um beijão e até mais. Tá. Obrigado, gente. Tchau, gente.